Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 25 de janeiro de 2021. Hoje eu separei aqui os 13 ativos que vocês enviaram pelo Instagram durante aí os últimos dias, que vocês pediram aqui pelo Instagram. Então eu vou analisar nessa sequência, primeiro os pares do mercado de Forex e depois estes outros ativos. Lembrando que toda quinta-feira, no final da tarde, eu coloco um stories, eu abro ali um stories com uma caixinha para vocês enviarem os ativos que vocês querem que eu faça análise no final de semana com a expectativa para os próximos dias. Então fica o convite, se você ainda não me segue no Instagram, fica o convite para estar seguindo, é só procurar aí por Trader Sérgio Júnior e esse stories entra toda quinta-feira no final da tarde e roda ali 24 horas entre o final da tarde de quinta-feira até sexta-feira, final da tarde também. Então mande ali o ativo que você quer que eu faça análise no próximo final de semana. E uma outra coisa, aqui a Ariane, ela pediu uma análise com a ferramenta CCI. Ao invés de fazer uma análise, eu vou preparar então para o decorrer agora dos próximos dias, aí durante a semana, eu vou fazer uma aula completa sobre CCI, porque ele tem várias funções ali, você pode utilizar ele de diversas maneiras, então para ficar algo mais completo, para ajudar vocês aí com essa ferramenta, eu vou preparar aí uma aula completa sobre CCI e posto aí no YouTube durante essa semana e os próximos dias. Então, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para você receber uma notificação quando eu postar esse vídeo sobre o CCI e outros materiais, outros vídeos aí que eu posto no YouTube. E claro, não esqueça aí de deixar o like neste vídeo, nesta análise, para mostrar aí se você está gostando ou não das análises que eu faço no final de semana. Então deixa aí o like. Então dá início aqui na sequência pelos pares de Forex, começando aqui pelo CHF-JPY. CHF-JPY, gráfico semanal. O mercado ele deixou aqui uma região de resistência. Topo, topo, topo. Um topo um pouco mais abaixo e veio agora recentemente testar essa mesma região. Então é uma região importante, bem importante de resistência. No gráfico diário, o mercado ele fez aí um último movimento de alta. E depois, nos últimos dias, aí nas últimas semanas, aqui do gráfico diário, ele entrou numa região aí de um triângulo. O mercado fez esse movimento de correção, tentou continuar, parou com o topo um pouco abaixo do anterior, fez um fundo acima do anterior e agora fechou a semana, por enquanto, com um topo abaixo do anterior. Então ele formou aqui um triângulo e vem trabalhando dentro dele. Expectativa se você tem... Depende do tipo de operação que você procura. Se você é um trader mais a curto prazo, mais a longo prazo, para curto prazo dá para procurar, dá para pensar em oportunidades de compra na resistência do triângulo e venda no suporte do triângulo. Enquanto o mercado estiver trabalhando dentro desse triângulo, dá para pegar aí movimentos rápidos, mais curtos, aí num gráfico de 1 hora, de 15 minutos. Agora, numa expectativa mais a longo prazo, tem que aguardar o rompimento desse triângulo. Pode acontecer o rompimento da resistência ou o rompimento do suporte. Aqui, se ele fizer o rompimento da região de resistência do triângulo, eu não vejo uma compra porque já bem próximo tem aquela resistência principal do gráfico semanal. Vou voltar aqui no gráfico semanal. Então tem aquela resistência principal. Se ele perder aqui a resistência do triângulo, já tem a próxima resistência bem importante do gráfico semanal. Então, caso ele faça esse rompimento da resistência, não vejo uma compra aqui. A resistência do triângulo. Porém, se ele fizer o rompimento do suporte, desse suporte aqui do triângulo, o mercado conseguir perder esse suporte, a expectativa é que ele busque a próxima região de suporte importante, que é essa daqui. E está bem distante. Então aqui já fica interessante procurar venda, porque tem bastante espaço para o mercado cair. Ao contrário da resistência, como eu falei, já tem a resistência horizontal do gráfico semanal muito próximo, então não vale a pena aqui arriscar uma operação de compra por causa dessa resistência, mas a venda é bem interessante, mas primeiro ele tem que romper o suporte do triângulo. Vamos aqui para o próximo, EURAUD. O EURAUD, começando aqui gráfico diário, ele fez o rompimento de uma região bem importante de suporte, que também aqui
por muitos e muitos dias, muitas semanas, segurou o preço como suporte, até que ele fez um teste, a princípio ele respeitou, ameaçou voltar, porém foi um pivô de baixa. Ele fez aqui um pivô de baixa e fez o rompimento da região de suporte importante, que agora automaticamente vira uma região de resistência, com o preço trabalhando abaixo. Recentemente o mercado deixou aqui um fundo duplo, depois do movimento forte de queda, então ele fez um movimento forte de queda, de rompimento do suporte, deixou esse fundo, corrigiu, veio testar, deixou um fundo duplo e terminou a semana corrigindo. Expectativa é que ele faça agora uma correção para testar a região como resistência. Por quê? Porque ele fez um movimento forte de queda, de rompimento, e depois que ele fez esse movimento ele não fez uma correção muito longa, então a princípio ele teria que fazer essa correção. E recentemente ele deixou esse fundo duplo, então dá mais força aí para essa possível correção que ele deve fazer para vir testar essa região aqui. Então a expectativa para os próximos dias é de um movimento de alta com teste dessa região de resistência no Euroaldi aqui na casa dos 1.60, 0, mais ou menos aqui, 1.60, 1.61, essa região aqui do gráfico diário. Então, expectativa aí de um movimento aí de uns 2.700 pontos de alta no Euroaldi. EuroJPY. O EuroJPY, começar aqui no gráfico semanal. No semanal ele vinha aí numa tendência de queda, num canal de baixa, aí por um bom tempo, vários e vários meses trabalhando aqui dentro desse canal de baixa, até que ele conseguiu fazer o rompimento aqui da região de resistência, correção e fez um novo movimento de alta, porém parou no topo anterior, no topo aqui de rompimento. Tem uma LTA aqui, vou baixar para o gráfico diário, fica mais visível, ó. Então tem uma LTA aqui acompanhando o movimento de alta, o mercado deixou esse topo e esse topo formando uma região de resistência, que é onde ele veio testar aí os últimos dias. Então formou praticamente aqui também um triângulo. A tendência atual é de alta, porém ele não está conseguindo fazer novas máximas, ele não consegue romper essa região já há um bom tempo, vários e vários dias testando. Vou dar um zoom. Ó, vários e vários, lembrando aqui gráfico diário, ó, vários e vários e vários dias testando essa região e não consegue. Ele chegou a perfurar aqui, mas foi um rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo. E esse último movimento de queda fez o rompimento desses fundos. O mercado vinha testando essa região de resistência, batendo, porém vinha também numa região de suporte aqui, fazendo as mínimas na mesma região, e esse último movimento de queda conseguiu fazer uma mínima abaixo de todas essas anteriores, mostrando força vendedora. Agora essa última semana ele fez uma correção desse movimento de baixa, tudo indica aqui que ele está armando um pivô de baixa para fazer o rompimento da LTA, dessa região de suporte, deste triângulo aqui. Então ficar de olho, aguardar. Se ele confirmar esse pivô de baixa e fazer o rompimento da LTA, dessa LTA aqui, fica bem interessante procurar venda. Aqui dá até para puxar um Fibo, ó, pegando o último movimento de queda e marcar a região de 50,61, que é onde ele está exatamente neste momento. Se ele não fizer novas máximas, ele pode subir até mais um pouco aí no decorrer da segunda, terça-feira, mas se ele ficar dentro dessa região e não conseguir subir mais, fazer uma máxima maior que essa e começar a cair, ele vai confirmar o pivô. Então esse topo, movimento de queda, esse fundo, movimento de correção, região entre 50 e 61, ele não pode subir muito mais que isso, começar a cair. Se ele fizer o rompimento do fundo anterior, ele vai automaticamente fazer o rompimento da LTA também. Aí fica interessante, como eu falei, procurar venda com expectativa aí de um movimento de queda para pelo menos testar a próxima região de suporte, que é esta daqui, mais importante. Então teria bastante espaço aí para o mercado cair também. Tá? Mas primeiro, como eu falei, precisa confirmar o rompimento desta LTA. Compra aqui eu não vejo por enquanto, a não ser que ele consiga de fato romper a região de resistência. Essa região que ele, como eu falei, veio vários e vários dias testar e não conseguiu romper. Ele teria que primeiro fazer o rompimento, conseguir fazer de fato o rompimento. Não, isso aqui não é um rompimento, é só perfurou a região, não é considerado rompimento. O rompimento é uma perna longa de fato,
fazendo aí uma força compradora, aguardaria uma correção para testar a região que foi por tanto tempo resistência, testar agora como suporte. A partir daí ficaria interessante pensar em compra, mas isso aí é um cenário mais para daqui 2 até 3 semanas, por ser gráfico diário, demoraria aí vários dias para fazer todo esse movimento de rompimento e correção, umas 2, 3 semanas aí aproximadamente. Então, por enquanto, ficar de olho nesse possível pivô de baixa. EURUSD começando aqui pelo gráfico semanal, fez um movimento forte de alta, deixou esse topo, fez uma correção, fez um fundo duplo, veio testar a região aqui de resistência e conseguiu romper. Então esse aí é o cenário mais longo aí no gráfico semanal. E aqui tem uma região de resistência, um topo bem importante que passa aqui. Com essas informações, vamos baixar aqui para o gráfico diário. Ó, o gráfico diário, então, a região de resistência que o mercado conseguiu romper, veio testar, conseguiu romper, então tendência de alta, ficou meio lateralizado, movimento de rompimento, e agora ele começou aí uma correção maior. Ele tem que pegar todo esse movimento aqui de alta, ver que em nenhum momento ele fez uma correção tão expressiva quanto o tamanho do movimento de alta. Agora que ele começou aí, aparentemente, um movimento maior de correção, a expectativa é que ele venha testar a região que foi resistência no passado, venha testar como suporte. A mínima atual chegou bem próximo, mas ele pode ainda cair mais um pouco para de fato vir testar dentro dessa região. Então pode ser que ele esteja armando também aqui um pivô de baixa, com movimento de queda, uma correção abaixo, com o topo abaixo do topo anterior, mais ou menos aqui, entre 50 e 61 de Fibo, para fazer um pivô de baixa e vir testar essa região importante de suporte. Ainda mais porque também ele rompeu essa LTA que vinha acompanhando o preço, então indica aí uma provável correção maior. Ele já fez uma correção grande aqui, mas não tão grande quanto o movimento de alta. Então eu teria que corrigir um pouco mais, aqui seria uma região interessante, e daria mais ou menos 50% aí de todo esse movimento de alta. Vamos puxar aqui um Fibo para ver. Exatamente 50% aqui. Então tem ainda a probabilidade, a expectativa dele fazer ainda uma correção maior e vir testar esta região. A partir daqui pode gerar oportunidades de compra se ele respeitar essa região de suporte. Então vamos aguardar e ver se essa semana ele continua aí um movimento de queda para testar esse suporte. GBPJPY, gráfico semanal, ele está numa região importante de resistência. Aqui tem uma LTB, que forma uma região de resistência, e tem esse último topo aqui, que forma uma resistência horizontal. Vou baixar aqui para o gráfico diário, ficar mais visível em detalhes. Então, ó, LTB passando aqui, região de resistência, resistência horizontal desse último topo aqui, importante, e o mercado vem num canal de alta, vem trabalhando aqui num canal de alta e está testando a resistência do canal, que coincide com essas outras duas resistências. Então temos 3 resistências na mesma região, e então é uma região importante de resistência que probabilidade é que o mercado, respeitando essa região, faça um movimento de queda para vir testar a região de suporte. Mais a longo prazo, vou voltar aqui para o gráfico semanal, mais a longo prazo a expectativa é que o mercado, após testar toda essa região de resistência, mas é gráfico semanal, coisa mais a longo prazo, após testar e respeitar essa região, ele faça aí um movimento maior de queda para vir buscar essa região mais importante aqui com esse fundo de suporte. Mas isso aí vai levar, se ele respeitar essa região de resistência e começar a cair, vai levar várias e várias semanas, até meses, então é bem mais a longo prazo. Aqui eu não vejo compra, porque o mercado está bem próximo de uma região importante de resistência. Aguardaria aí num time menor, um H4, um pivô de baixa, algo assim, indicando aí que ele respeitou a região de resistência e que provavelmente vai fazer um movimento de queda para ir buscar o suporte aqui do canal de alta. Então teria bastante espaço aí para o mercado cair, mas aguardar primeiro aí o teste, quando ele terminar esse teste dessa região de resistência, para estar procurando venda. GBPSD gráfico semanal, começando aqui, região de resistência importante, tem esses 2 topos. Aqui tem uma região de resistência importante também, que o mercado veio testar recentemente. Então com essas informações, vamos baixar aqui para o gráfico diário. Então, ó, aquela resistência, o mercado veio testar e conseguiu romper, fez um rompimento. Vou dar um zoom. E agora ele está aí brigando para conseguir romper
esses dois últimos topos. Após o mercado fazer o rompimento, e fez o rompimento, deixou esse topo, correção, veio testar o que era resistência no passado, veio testar como suporte, respeitou, fez uma perna de continuação, porém parou no topo anterior, fez uma nova correção, respeitou o suporte aqui, igualmente aí no último movimento, e terminou a semana aí pela terceira vez testando essa região. A tendência é de alta, a expectativa é que o mercado vá buscar, como ele conseguiu romper essa região de resistência, que ele vá buscar a próxima, que eu mostrei lá no gráfico semanal, está bem distante, ó, essa próxima região de resistência, porém ele está com dificuldade para romper essa região aqui do último topo, então parou a semana aqui, aguardar, mas como eu falei, a expectativa é de alta, a tendência é de alta, então ficaria de olho em oportunidades de compra. Aqui a média móvel indicando, a de 60 períodos que eu utilizo, indicando aí tendência de alta, resistência rompida, agora passa a ser uma região de suporte, então a longo prazo aí a expectativa é que o mercado vá buscar aquela próxima região de resistência. Então fica de olho em compras no GBP USD com expectativa mais a longo prazo. NZD USD, começando também pelo gráfico semanal. Aqui o mercado ele tem uma região de resistência importante, uma LTB. Tem também aqui uma região horizontal de resistência, bem importante, que o mercado vinha testando aí nos últimos meses, na verdade, e depois de algumas semanas o mercado conseguiu fazer um rompimento. Então ele ficou batendo aqui por um tempo e conseguiu fazer um rompimento, um movimento bem forte aí de alta. A expectativa agora é que ele faça uma correção para testar o que era resistência no passado, vir testar como suporte, ainda mais depois desse movimento, dessa perna forte de alta, a expectativa é que ele faça uma correção. No gráfico diário, tudo indica que ele iniciou essa correção maior, né? Lembrando que é todo esse movimento, pegar aqui um verde, todo esse movimento de alta, em nenhum momento durante esse trajeto ele fez uma correção compatível aí com o movimento de alta que ele vinha fazendo, então pode ser que provavelmente começou agora, por quê? Porque ele deixou esse topo, fez uma correção, tinha aqui uma LTA acompanhando o movimento de preço como suporte, então o mercado deixou esse topo, fez uma correção, fez uma possível aí perna de continuação, que seria aí uma continuação de movimento, porém ele parou aqui nesse topo e fez o rompimento da LTA, confirmou aí um pivô de baixa. Deixa eu dar um zoom aqui, então ó, veio testar, fez um movimento de queda, uma correção, veio testar a LTA, a princípio respeitou, fez um movimento de alta, deixou o topo aqui bem abaixo do topo anterior, na região de 50,61 de Fibo dessa perna de queda, e fez o rompimento do fundo do anterior junto com o rompimento da LTA. Fez uma nova correção e terminou a semana aí, provavelmente vai fazer aí nos próximos dias um movimento de continuação de queda. Então, numa tendência menor, numa expectativa menor, ele está formando aí uma tendência de queda que é a correção desse movimento forte de alta do gráfico semanal. Então, expectativa para os próximos dias é que o mercado continue caindo para vir testar essa região de suporte. Então, procuraria a venda mais a curto prazo, gráfico de 4 horas ó, no canal de baixa. Aqui. Ele chegou a perfurar aqui o canal, ó, o movimento de alta, ele chegou a perfurar, mas está mostrando aqui, está indicando que provavelmente ele vai voltar a trabalhar abaixo dessa LTB, consequentemente trabalhando dentro desse canal de baixo. Então a expectativa de venda no NZDUSD, ficar de olho em venda no NZDUSD para os próximos dias. E o SDJPY, o mercado vem aí numa tendência forte de queda, gráfico diário, ó, queda, correção, queda, correção, queda. Ele tinha formado aqui a princípio uma região de suporte, conseguiu romper, está trabalhando abaixo aí já há vários dias, fez uma correção para testar a região como resistência e vem trabalhando aí dentro de um canal de baixo. Vou colocar no gráfico aqui de... Não, acho que só dar um zoom, acho que fica mais visível. Ó, aqui ele fez aqui então um movimento de queda, uma correção e vem fazendo um movimento de queda. Porém,
Aqui ele está formando, não confirmou ainda, mas ele está formando um padrão de continuação de movimento. No caso aqui, uma bandeira de alta. O que seria isso? O mercado fez esse movimento de alta, apesar da tendência ser de queda. Ele está trabalhando abaixo de uma região importante que foi suporte no passado, agora é uma região de resistência, está trabalhando abaixo, mas ele está formando aqui um padrão de continuação de movimento, que é uma bandeira. Ele fez um movimento de alta e agora essa correção, dentro dessa correção ele forma um canal de baixa e depois que ele faz o rompimento da região de resistência, ele faz um padrão de continuação de movimento. Então, é uma bandeira de alta mostrando aí que ele tem aí probabilidades de fazer o rompimento destas regiões aqui de resistência. Ele está bem num ponto crítico agora desse padrão, que é justamente a região de 50,61. Puxar aqui um Fibo. Ó, ele veio testar a região de 50,61 desse movimento de alta aqui. Então a correção chegou numa região de suporte. Junto ele fez uma vela de rejeição. E é também o suporte do canal de baixa. Vou colocar aqui uma LTB, puxar uma linha paralela, é o suporte do canal de baixa. Fechou a semana testando a máxima, que é a resistência do canal de baixa. Só falta ele romper aí, vamos ver se na abertura da semana ele consegue romper, fazer o rompimento da LTB do canal de baixa. Aí a probabilidade grande aí dele continuar o movimento de alta para testar essa região de resistência e até mesmo romper para cumprir o padrão aí de bandeira de alta. Movimento de alta, correção dentro de uma bandeira e uma perna de continuação após romper a resistência desse canal de baixa, beleza? Então ficar de olho nisso, de olho nessa LTB. Caso o mercado consiga romper aí no decorrer dos próximos dias, expectativa de alta, mesmo sendo aí contra uma região importante de resistência. Ficar de olho nisso, então, para o USDJPY. Vamos aqui para os outros ativos. Começar aqui pelo índice Bovespa. O índice Bovespa ele veio testar aquela máxima histórica dos 120 mil pontos, que ele fez em janeiro de 2020, no começo do ano ali de 2020. Finalzinho de 2019, início, janeiro de 2020. Então, um ano depois, agora janeiro de 2021, ele veio testar essa máxima história de 120 mil pontos, fez o rompimento, mas foi um rompimento falso. O mercado fez a correção e não respeitou o que era resistência no passado, não respeitou como suporte e voltou a trabalhar abaixo dos 120 mil pontos. Então, ele fez um rompimento falso e voltou a trabalhar abaixo dos 120 mil pontos. A expectativa agora é que ele faça uma correção dessa perna de queda. Ele parou aqui num fundo, é um suporte, não é um suporte tão importante, mas é um fundo, é um suporte. Foi a mínima aí, foi onde o mercado trabalhou no último pregão e fechou com uma vela de alta, não muita alta, mas fechou com uma vela de alta, apesar de ter aberto com um gap de baixa. Ele trabalhou nessa região e respeitou. Então, se na segunda, terça-feira, o mercado iniciar um movimento de alta, a expectativa é que ele venha testar essa região de 50,61 de Fibo, dessa perna de queda, aqui, 50 a 61,8% de Fibo, que é uma região de resistência que é um pouquinho acima dos 120 mil pontos. Então, temos aqui uma confluência de fatores. Caso o mercado venha testar essa região e a partir daqui ele comece a querer cair, ele vai estar armando um pivô de baixa para confirmar de fato que aqui foi um rompimento falso. Aí, a tendência é que ele vá buscar a próxima região de suporte aqui na casa dos 105, 106 mil pontos. Então, aguardar para ver se ele faz uma correção desse movimento de queda e não pode subir muito mais do que essa região. Chegou aqui, respeitou, começou a querer cair, aí tudo indica que ele vai fazer um pivô de baixa, romper essa região e continuar o movimento de queda. Então, por enquanto aqui, ficar de olho aí nessa possível correção. Para curto prazo, no intraday, fazer day trade, dá para procurar compra se o mercado perder a máxima de sexta-feira. Se na segunda-feira o mercado abrir em alta, com força compradora, algo assim, aí fica interessante procurar compra com tiro curto, pegar aí alguns pontos, sair mais ou menos na região
dos 120 mil pontos aqui. Não se pegar muito mais que isso não, porque como eu falei, é onde o mercado pode bater, aqui 120, 121, aqui, mil pontos, onde ele pode bater e voltar a cair, sendo apenas uma correção desse movimento de queda, tá? Então, fica de olho nisso. Ouro ele vem trabalhando num canal de baixa aqui no gráfico diário. Eu comento desse canal já há um bom tempo, canalzinho de baixa. O mercado chegou a fazer um rompimento aqui, mas foi um rompimento falso, parou nesse topo, nessa região de resistência horizontal, voltou a trabalhar abaixo. E nos últimos dias ele fez uma correção. Se pegar esse movimento, esse último movimento de queda, esse último movimento de queda aqui, puxar um Fibo, região de 50, a 61 está bem próxima e tem também, como eu falei, o suporte do canal de baixo. Então o mercado está bem em cima, fechou a semana aí trabalhando nessa região. A expectativa é continuação de movimento de queda, né? O mercado vem numa tendência de queda, trabalhando dentro desse canal, fez um rompimento falso, fez um movimento de queda, correção, expectativa é de continuação de movimento de queda para pelo menos vir testar o próximo suporte importante aqui, então teria bastante espaço para o mercado cair, procurar aí oportunidades de venda no ouro. Não vejo compra aqui em hipótese alguma, mesmo que o mercado suba, ele faz o que ele quer, ele pode subir sem problema algum, mas probabilidade maior é que ele continue caindo, porque a tendência de queda está trabalhando num canal de baixa. A única vez que ele conseguiu fazer um rompimento aqui do canal foi um rompimento falso, então tudo indica, né, tendência aqui de queda, tudo indica aí movimento de queda para os próximos dias, probabilidade maior, então fica dentro aí, procurar oportunidades dentro da probabilidade maior do mercado fazer um movimento de queda. E o K100, que é o índice de Londres, que pediram também, o mercado aqui no gráfico diário veio testar uma região importante aqui de resistência, esse topo, região aqui importante de resistência horizontal. Aqui é o padrão de continuação que eu comentei. Lá no SDJPY, ó, movimento de alta, correção, na correção ele forma uma bandeira, e quando ele perde a resistência, ele tem que romper a resistência da bandeira, do canal de baixo, quando ele perde ele faz um movimento de continuação. Então é um padrão de continuação. Lá no caso, mas por exemplo, no caso do SDJPY, o mercado está ainda trabalhando dentro do canal de baixa. Ainda ele não confirmou, ele ainda não fez o rompimento da resistência. Se fizer o rompimento da resistência, é a probabilidade grande dele fazer um movimento forte de alta para fazer a continuidade desse padrão. Então ele fez o padrão aqui no índice de Londres. Deixa eu voltar aqui para o gráfico diário ainda. Vou dar um zoom. Ó, vamos ver aqui o que o mercado fez nos últimos dias. Ele veio testar a região importante lá de resistência que eu falei, perfurou, voltou a trabalhar abaixo, veio testar de novo, então ficou aqui meio batendo, testando, batendo, até que conseguiu romper. Fez aí um forte rompimento e vem nos últimos dias fazendo uma correção. E essa correção, a mínima do último pregão, na sexta-feira, foi bem na região que foi resistência no passado, agora na região de suporte, bem na região de suporte, pegar o último movimento de alta, deixa eu trocar aqui a cor, o último movimento de alta, puxar um Fibo, 50 a 61 de Fibo aqui, então região de suporte horizontal, que era resistência no passado, região de suporte do Fibo, região de 50 a 61, e tem também uma LTA passando por aqui, que é uma região de suporte. Aqui, o mercado chegou a perfurar essa região, mas não tem problema, é uma região, às vezes fica um pouquinho acima, às vezes fica exatamente em cima da linha, às vezes fica um pouquinho abaixo da linha. Então é sempre uma região, não é um ponto exato, uma cotação exata. Então temos aí regiões de suporte importante, onde o mercado veio testar essa semana. Então a expectativa é com a continuação de movimento para os próximos dias. Então expectativa aí de alta, procurar compra. Na sexta-feira ele fez uma vela de rejeição nessa região de suporte, bem interessante. Quiser ser mais conservador agora, ficaria interessante esperar aí uma vela de alta, rompimento aí da máxima de sexta-feira, para confirmar aí uma oportunidade de compra com expectativa no mercado continuar subindo para testar pelo menos o topo anterior, que é uma região de resistência. Então, expectativa de alta, procurar oportunidades de compra, mas primeiro esperar aí na segunda-feira para ver se ele vai fazer o rompimento da máxima de sexta-feira, confirmando esse
essa vela de rejeição nas regiões de suporte. Então fica bem interessante procurar compra caso ele consiga romper a máxima de sexta-feira. E por último aqui, como eu não tenho no MetaTrader 5 aqui na corretora os dois ativos, o do Itaú e da Petro, eu vou analisar aqui no site da TradingView, começando aqui pelo Itaú, o Itaúsa, gráfico semanal, o mercado ele vem numa tendência de alta. Vou pegar aqui uma cor que aparece com fundo branco, ó, movimento de alta, correção, alta, e nas duas últimas semanas vem fazendo uma correção. O mercado, num longo prazo, está trabalhando dentro desse suporte, dessa LTA, um suporte, formando aí um canal de alta, puxar aqui uma linha paralela, dá exatamente aqui nas duas últimas máximas, então mostra que é realmente um canal de baixa. O mercado, como eu falei, nas duas últimas semanas vem fazendo essa correção, porém ele está testando esse topo anterior, então pode ser aí um ponto que segure o preço e ele volte a subir a partir daqui, desse topo. O mercado fechou a semana um pouquinho abaixo, mas como eu acabei de comentar, é uma região, não é um preço exato, aqui nos R$11, que foi resistência no passado, agora é uma região de suporte. Ele respeitar aqui, não fazer novas mínimas, ele pode fazer um novo movimento de alta para testar o topo anterior, mas a expectativa maior, como ele está trabalhando dentro de um canal de alta, a expectativa maior é que ele consiga romper esse suporte, que não é tão importante, mas é um suporte intermediário, aqui na casa dos R$11, e continue o movimento de queda para testar o suporte aqui do canal de alta. E a partir daqui, na casa dos 10 mais ou menos, ele gere uma nova oportunidade de alta para ir buscar os 12,50, R$13. Então, continuando aí o movimento de alta, correção, movimento de alta, correção e movimento de alta. Então a expectativa é essa para as próximas semanas. Mas vamos aguardar e ver como o mercado vai reagir na abertura da semana nessa região aqui dos R$11. Se ele fizer, abrir a semana e fizer o rompimento da mínima, abrir a semana aí fazendo o rompimento da mínima da semana passada, aí é bem provável mesmo que ele continue caindo e venha testar o suporte da LTA. Aí dá para procurar venda, pegar a venda aí num time menor, um day trade, pegar aí um movimento menor, e a partir daqui, se ele fizer aí respeitar esse suporte, uma vela de rejeição, começar a querer subir, aí dá para procurar compra com expectativa de continuação aí de movimento. Então fica de olho nisso. Vai depender muito da abertura da semana, ver como o mercado vai reagir aí na segunda-feira. Beleza? Mas a expectativa mais a longo prazo é essa, que ele continue trabalhando dentro deste canal de alta. Então é isso. Ah não, falta um. Já ia fechar aqui, finalizar, mas falta um. A Petro. A Petro ela trabalha bem parecido com o índice Bovespa. Eu vou aqui no índice da Bovespa, ó, gráfico diário. Vou voltar aqui. Ó, também, deixa eu pôr aqui no gráfico diário. Ó, vê que o mercado, eles trabalham bem parecido, um movimento aí forte de alta nos últimos dias. E aqui também. Então, tudo que eu analisei ali, expliquei no índice Bovespa, fica bem parecido aqui para Petro. Começando pelo semanal, também aqui um topo histórico, uma região bem importante de resistência que o mercado fez em janeiro de 2020, que é onde ele veio testar em janeiro agora de 2021. A diferença é que o rompimento, né, comparando aqui com o índice Bovespa, o rompimento do índice Bovespa foi maior, ele chegou de fato a fazer um rompimento, mas voltou a trabalhar abaixo. Aqui na Petro ele respeitou mais, ele só perfurou um pouco e voltou já a trabalhar abaixo. Gráfico diário, que temos aqui no gráfico diário é um cenário bem parecido ali com o do índice Bovespa. O mercado veio testar a região bem importante lá de janeiro de 2020, agora em 2021, respeitou, fez um movimento de queda, veio testar essa LTA, a princípio respeitou, ameaçou querer subir e fez um rompimento, bem parecido aí, como eu falei, com o mesmo movimento que ele fez aqui.
Ó, gráfico diário fez o rompimento, fez o rompimento, voltou a trabalhar abaixo, então, e rompeu a LTA, que vinha acompanhando o preço. Então, expectativa é a mesma para Petro, uma correção. Trocar a cor, muda assim, fundo branco, fundo preto, fundo branco, fundo preto, tem que trocar a cor da ferramenta. Então, queda, expectativa é uma correção e um movimento de queda, fazendo aí um pivô de baixa para vir testar a próxima região de suporte, que era resistência no passado, aqui na casa dos R$24. E aqui também, exatamente igual ali o índice Bovespa, ele parou nesse fundo anterior aqui, então ele pode fazer um movimento de alta, numa expectativa mais a curto prazo, pode gerar uma oportunidade de compra para tentar pegar esse movimentinho aqui de alta, dessa correção, que na verdade é uma correção desse movimento maior de queda. Então dá para pensar em compra aqui, teria que fazer, o mercado teria que abrir a semana fazendo o rompimento da máxima de sexta-feira, então teria que fazer uma vela aí de alta, porque ele fechou com uma região de suporte com uma vela de rejeição, então mostrou que aqui tem interesse por parte dos compradores. Segunda-feira teria que confirmar isso, a partir daí dá para pensar em compra, como eu falei, mais a curto prazo, numa expectativa mais a curto prazo, e se ele confirmar o pivô, aí procurar venda com saída nessa região de suporte aqui nos 24, que é onde ele deve testar, se ele confirmar aqui um pivôzinho de baixa. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, fica aí a análise para essa próxima semana. Se gostou, não esqueça aí de curtir o vídeo. Se é novo por aqui, faça sua inscrição e ative o sininho. Lembrando aí que toda quinta-feira eu posto stories para vocês mandarem os ativos que vocês querem que eu faça análise no final de semana. Então fica o convite para seguir o Instagram, só procurar aí como Trader Sérgio Júnior. E na nos próximos dias aí, no decorrer da próxima semana, eu vou fazer aí o vídeo sobre a ferramenta CCI, como você pode utilizar ela nas suas operações, nas suas análises. Ela é bem parecida com o RSI, quem conhece o RSI vai se identificar bem com o CCI, que elas trabalham bem parecido. É uma ferramenta que dá para você procurar regiões de sobrecompra e sobrevenda, e quando o mercado está em tendência, ela confirma ali sinais de entrada. Depois eu vou fazer o vídeo certinho em detalhes, mas vai ser um vídeo bem interessante, então fica ligado aí nas mídias. Vou avisar também aqui no Instagram, quando eu colocar o vídeo no ar, vou avisar no Instagram. Então continue acompanhando aí os vídeos, as mídias sociais, para estar acompanhando esse vídeo quando eu colocar ele no ar, beleza? Então espero que tenha gostado, não esqueça do like, que você tenha aí um ótimo final de semana e uma ótima semana aí de operações para você, beleza? Um forte abraço e vejo você num próximo vídeo. Valeu, pessoal!